Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Do versículo 4 ao versículo 15. Esse texto, eu sempre gosto de dizer que é um texto muito conhecido, né? Mas a Bíblia precisa ser toda ela conhecida. Mas sabemos que existem textos que são muito mais didáticos, principalmente quando nós estamos falando de parábolas. E esse texto do Evangelho de Lucas, ele vem nos falar a respeito do nosso coração, da nossa própria vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você está aqui, é porque algo mudou na sua vida. Amém? Se você está aqui é porque algo mudou na sua vida, amém? Glória a Deus. Então, eu posso sentir e ouvir a tua voz aqui nessa noite. E a palavra do Senhor nos diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas. Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no solo, no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A explicação da parábola: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Feche os seus olhos e glorifique ao Senhor. Pai, te rendemos graças. Te rendemos graças por essa palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós graça. Estamos famintos e sedentos por ouvir a Tua voz. Queremos crescer, romper, Deus, avançar em tudo aquilo que o Senhor já revelou ao nosso coração. Eis-nos aqui, Paizinho querido. Que os nossos ouvidos estejam atentos, assim como acabamos de ler. Quem tem ouvidos, ouça. E nós queremos ouvir a Tua voz essa noite. Assim nós oramos, em Teu nome. Amém. E graças a Deus. Igreja, essa palavra vem nos mostrar que a questão da nossa história, ela não está, jamais esteve linkado à semente. Mas a nossa história, ela está linkada ao solo. Porque eu te disse que se você está aqui, é porque algo mudou. Se você está aqui, é porque o solo mudou. É porque o teu coração mudou. E quando nós passamos por essa transformação, aquilo que Deus faz conosco é para nos despertar. É para nos despertar para que outras pessoas também saibam, através da nossa vida, que Ele é Deus. Saibam que uma vez que o solo foi transformado, a semente foi lançada.
A semente ela já estava lá, mas quando o solo foi transformado, é aí que ela frutificou. É aí que ela deu o resultado tão esperado. E a gente vai falar um pouco disso, por mais que eu tenha falado que é um texto muito conhecido. É um texto simples. A minha palavra nessa noite será simples, mas assertiva e direta ao seu coração, assim como ela veio ao meu coração. Porque muitas palavras vêm como flecha diante dos momentos em que nós estamos vivenciando. E que essa palavra venha ser como flecha no teu coração para incendiar o teu coração. Porque nós precisamos de visão. E além da visão, nós precisamos de clareza. Porque não adianta também ter visão e estar olhando no escuro. Não adianta, igreja. Eu tenho às vezes a mania de andar no escuro pela casa. Eu tenho, mas de vez em quando eu vou lá e acendo a luz. Mas eu conheço o ambiente da minha casa. Eu conheço. Mas não adianta ter visão e andar no escuro. Porque eu posso até muitas vezes andar no escuro na minha casa. Não tem probleminha não, tá, igreja? É só porque às vezes é assim. Até eu encontrar lá o apagador, eu vou andando no escuro. Mas entenda uma coisa. Quando eu tenho visão, e eu peço ao Senhor também clareza, eu começo a ter velocidade. Porque eu posso ter visão e andar no escuro. Eu não tenho a mesma velocidade como se eu estivesse enxergando. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo visão e clareza, para que alcancemos os propósitos que o Senhor já nos revelou este ano de 2024. Eu te disse, esse texto é conhecido, mas através dele nós percebemos como os nossos solos mudam, como as pessoas mudam com o tempo, como eu e você mudamos com o passar do tempo. E é necessário mudarmos. Igreja, o texto é autoexplicativo. Jesus, ele conta uma história e ele mesmo explica de um jeito que fica claro para todo mundo. Porque Jesus, ele tinha essa capacidade muito grande de encontrar imagens simples do dia a dia para comparar as coisas de Deus com as coisas da vida. E é assim que o povo acabava por conhecer. Jesus, ele incrementava toda essa experiência da vida humana com Deus, para mostrar a luta e a sobrevivência do povo no dia a dia. Isso pressupõe duas coisas: que eles eram convidados, e nós também somos convidados a estar por dentro das coisas da vida e também estar por dentro das coisas de Deus, do reino de Deus. É isso que Jesus fazia. E em Lucas 8 nós mergulhamos nessa jornada, essa jornada fascinante de parábolas, dessas explicações de milagres que revelam a essência do ministério de Jesus. E esse capítulo, ele nos convida a testemunhar o poder de Jesus, a compaixão de Jesus, mas também nos desafia a examinar a nossa vida, a examinar o processo que estamos vivenciando, o processo pelo qual nós estamos passando. A palavra hoje nos convida a crescer, e você vai perceber que muitas vezes nós recebemos profecias lá atrás, palavras, sementes que foram lançadas lá atrás, que não se cumpriram. O problema foi a palavra? Não, foi o solo que não estava preparado para receber a semente. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Muitas vezes não tem problema, mas muitas vezes será um problema. Palavras que são lançadas há tempos, pessoas as quais caminhavam conosco, caminhou com você, hoje não caminham mais, e você pensa, mas recebeu uma palavra lá atrás, mas o coração, o solo não estava preparado para receber a semente. Mas uma coisa é, vamos desistir dessas pessoas, vamos desistir da situação? Não, porque os solos mudam, as situações mudam, e eu e você estamos aqui agora. Se não conseguimos produzir essa semente lá atrás, porque o solo não estava preparado, que hoje este seja o tempo dessa semente vingar, dessa semente ser gerada em nós. Igreja, os discípulos, eles entendiam muitas coisas, eles entendiam, mas Jesus, ele vai nos mostrar aqui, para os demais, era falado em parábolas. Por quê? Solos diferentes. Nós já vemos aqui essa diferença. E se os solos são diferentes, o solo, ele precisa ser preparado para o plantio. Eu fiquei pensando muito a respeito disso,
Principalmente depois de ontem, né? Sábado de manhã, a gente tirando a terra, cavando ali. E teve uma parte que a terra estava mais molhada. E os irmãos cavando, quanto mais cavava, saía uma camada de terra rosada. De repente vinha uma terra esbranquiçada, de repente uma terra acinzentada. E eu fiquei pensando, Deus, é tão necessário o Senhor arar? É tão necessário a terra ser arada? Você pode estar pensando, mas eu cheguei aqui destroçado. Ainda bem que você está aqui destroçado, porque é terra arada, e é aí que a semente vai entrar. Eu fiquei pensando em tudo isso, porque crente mesmo já viu que quando a gente vai fazer, está lavando louça, está estendendo roupa, igual cavando lá o buraco, nós estamos pensando em aplicando tudo na vida. Não é assim, igreja? Tem hora que eu falo, Senhor, se eu fosse contar tudo no altar, meu Jesus. Mas não é assim, é só comigo, é só eu que vivo nesse mundo. Porque tem hora que eu vou testando assim, eu falo, gente, isso daqui dá uma palavra, meu Jesus. E eu fiquei pensando a respeito disso, nessa terra. Que eu falei, Deus, se a gente está preparando, é porque existe algo novo que vai nascer, mas é necessário preparar, meu querido. E você já viu o arado corta. Às vezes está doendo, às vezes está cortando, mas é Deus te preparando. Seja uma terra arada do que uma terra seca, dura. Eu fiquei olhando isso ontem, eu falei, Deus, eu não quero ser uma terra dura. Não quero. Eu não quero perder as oportunidades que o Senhor está lançando na minha vida. Eu posso lá atrás não ter estado preparada, mas Senhor, eu quero que o Senhor me encontre hoje preparada. Se ainda tiver algum lugar duro, rígido, que o Senhor venha com arado. Desfaça tudo. Mas essa palavra, ela vem nos mostrar. Ela vem nos mostrar que existiam vários tipos de solo. Rocha, estrada dura, cheia de espinhos. Mas todos esses lugares, em todos esses lugares, as sementes foram lançadas. Volto a dizer, o problema era as sementes? Não, era um solo. Era um solo. Interessante. Se a gente parar para pensar e perguntar, mas o que mudou? Para no meio do texto, a palavra dizer, terra boa. A semente frutificou e produziu 100 por 1. Se era a mesma semente. A palavra já nos revela, terra boa. Terra boa. E aqui eu já preciso trazer algo muito assertivo ao seu coração. Não espere a dor chegar para você decidir andar com Deus. Não espere as coisas apertar. Não espere você chegar e pensar, não tenho saída, céus, terra, circunstância. Não espere a dor bater na tua porta para você andar com Deus, mas decida andar com Deus do jeito que você está hoje, para que Ele transforme a tua vida e a tua história, para que Ele possa arar o teu coração. Não espere a situação piorar mais ainda para pedir ajuda. Brasileiro é a população que mais se automedica. É verdade, a estatística comprova isso. Porque dá uma febre, o que você faz? Vou tomar uma dipirona. Fazendo merchan, Jesus. Não façam isso. Tinha que ter aquela legenda, não façam isso em casa. Mas apareceu alguma coisa, a gente vai lá e toma um remedinho. Aqui o que acontece? Quando os sintomas não passam, quando começa a piorar, quando está no limite. Acho que para os homens é mais assim, né? Quando está no limite, e a esposa também está no limite, fala, eu vou te levar. Quando você está no limite, é que você resolve procurar um médico. Às vezes é assim na nossa vida espiritual. A gente espera piorar, mas piorar ainda mais, porque se estava pior, piora ainda mais, para pedir ajuda. E algo que quem me conhece e já ouviu isso nos aconselhamentos pastorais, eu sempre digo, procure ajuda no começo, porque é muito melhor você ter uma ajuda preventiva do que ter uma ajuda corretiva.
É muito melhor você ir prevenindo pouco a pouco do que chegar lá aquela correção de uma vezada por todas. De uma vez por todas. O baque é maior. Então não espere as coisas piorarem ainda mais para você pedir ajuda. Mas decida ser hoje o solo para que Deus possa fazer 100 por 1 em todos os níveis e áreas da tua vida. Mas Ele vai precisar sarar a terra. Guarde isso, igreja. Não existe pessoas impossíveis. Não existe. Existem pessoas que não estão prontas ainda. Então agora você vai chegar na sua casa. Você vai chegar no seu trabalho amanhã. Porque eu sei que a gente tem aquela pessoa impossível na jornada. Que a gente ora dobrado por ela. Você vai chegar e você vai começar a declarar: essa pessoa, ela não é impossível. Ela ainda não está preparada, mas eu vou orar para Deus preparar ela. Porque eu vou lançar semente sobre a vida dela. Eu vou lançar. A igreja, é tão interessante quando a gente fala de pessoas difíceis, né? Impossíveis. Parece que a gente sempre foi, né? Eu falo assim, eu já fui uma ovelha bem chata. Muito obediente. Mas eu já fui aquela ovelha assim, sabe? Aí tem hora que a gente olha para o outro e fala: nossa, muito difícil. A gente olha para nós e fala: não, sou fácil. Essa pessoa é impossível. Não, mas nós também éramos impossíveis. Nós também estávamos nessa condição de impossibilidade. Mas sabe como é que o Senhor nos enxergava? Ainda não está pronto, mas eu vou trazer para perto e eu vou preparar. O nosso problema é que quando a gente olha uma pessoa impossível, a gente quer se afastar, a gente afasta ela e diz: não vai ser. Mas Deus está te levantando nessa noite para você ser uma flecha na vida dessa pessoa impossível. Porque hoje ela ainda não está pronta, mas hoje você está e você vai ser preparado para atingir essa vida. Essa palavra é a respeito disso. E só um parênteses: pessoa impossível é diferente de pessoa teimosa, ok? Não vem justificar sua teimosia falando depois que eu falei que existe pessoa impossível. Não. Pessoa impossível é uma coisa, pessoa teimosa é a outra. Então vai resolver sua teimosia nos pés de Jesus. Mas guarde isso: os solos mudam com o passar do tempo e no processo da vida. Quando Deus cria Adão, Ele criou Adão do pó da terra. Ele poderia ter usado ouro, Ele poderia ter usado diamante. Eu ia falar dinamite, imagina. Hoje eu estou acelerada, igreja. Podia ter usado diamante. Eu fiquei pensando nisso. Podia ter usado ferro. Ele poderia ter usado algo de maior firmeza, de maior valor. Mas eu disse no domingo, se você estava aqui, que Ele espremeu a terra, terça-feira. Ele soprou nas narinas a vida. A carne que temos hoje foi produzida do pó da terra. E por que é que Deus usa a terra? Eu me perguntei. Por que é que Deus usa a terra? Porque tudo que se joga em uma terra, quando você revolve, quando você ara a terra, vira adubo. Vira adubo. Pode até jogar lixo, vira adubo. Deus usou algo extraordinário. Algo extraordinário. O inimigo, ele pode até tentar lançar sobre a tua vida. Ele pode tentar lançar lixo sobre a tua vida, meu querido. Mas Deus nos deu a capacidade de transformar em adubo tudo aquilo que em algum momento na nossa vida pode tentar nos parar. Olha essa capacidade. É Deus dizendo: não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas se você deixar arar, a terra vai ser saudável. E eu fiquei pensando ainda nessa palavra. Quanto mais o inimigo tenta nos paralisar, maior o processo de sucesso que Deus vai realizar em nós e através da nossa vida. É por isso que Ele usa a terra. Está dizendo: pode tentar lançar o que for, a terra abstrai se ela for arada.
A terra consegue se reinventar se ela for arada, se ela for trabalhada. Você já parou para pensar no tanto de lixo que já lançaram sobre você? No tanto de coisas que você já recebeu sobre a tua vida, pensamentos contrários, palavras contrárias. Quantas coisas. Mas Deus usou a matéria-prima mais tremenda que existe. Exatamente a capacidade que a terra tem de, quando ela é revolvida, de produzir coisas novas. É por isso que as pessoas não entendem, não conseguem compreender como que nós caminhamos ainda de pé, como nós ainda estamos de pé. Como que nós, como filhos e filhas cristãos, conseguimos vencer as batalhas. As pessoas não conseguem compreender, não conseguem. Interessante também, porque isso me fez pensar que o ouro mais desejado no mundo, que hoje é o petróleo, que é o petróleo. Se você olha para a produção de petróleo, você vai ver que ele é resultado de fósseis, de coisas que não tinham nenhum valor, e é transformado em ouro negro. Quando você olha para a terra, você pode dizer, não tem valor nenhum, mas ninguém sabe o valor quando ela é arada. Quando ela é arada, Deus tem capacidade de transformar pessoas que estavam totalmente fora de um plano de sucesso, para fazer uma terra boa, como a palavra nos diz. Não se trata de uma palavra nova, não se trata, igreja, mas se trata de um coração novo. Por isso que se trata de solo. Porque quando o solo não é bom, você pode estar num ambiente profético que nada acontece. Você pode ir no grupo de pastoreio que nada acontece. Você pode ler um livro maravilhoso que nada acontece, nada muda. Porque tem a ver com o coração. Alguém pode lhe dar uma profecia tremenda e você vai sair triste para casa. Eu posso liberar essa palavra e você vai sair daqui triste. Mas é porque não tem a ver com a semente, tem a ver com o solo. Por isso precisamos dar permissão para o Espírito Santo de Deus arar. Existem pessoas que vão desistir ao longo da vida, no meio do caminho. A palavra veio a essa pessoa, mas ela não recebeu. Pessoas que falamos de Jesus um dia para elas em algum momento da nossa vida. Pessoas que receberam o chamado. Tem gente que seguiu a rota, que vive na prosperidade. Mas todas as vezes que é exposta a um nível de unção, dentro dele tem uma cobrança, vem uma cobrança. Vem um pensamento, fica numa culpa o tempo inteiro. Entenda, enquanto você estiver resistindo, você sempre vai estar sem plenitude. Enquanto você estiver resistindo, você e eu, nós estaremos incompletos. Quando você recebe, quando nós recebemos e entendemos a chamada de Deus, aí os solos mudam. Aí a vida muda. Aquilo que não fez sentido lá atrás, para mim e para você, começa a fazer todo sentido. Por quê? Porque o arado passou por nós. Porque aí o arado passou no nosso coração, nos cortou no meio, nos despedaçou. Por isso, meu querido, pode estar doendo, mas não é hora de desistir. Pode estar difícil, mas não é hora de desistir. Porque quando o arado passa, é porque a semente agora pode ser plantada. Eu sempre falo com Deus, Deus, se eu estou passando por isso, eu sei que é a oportunidade do Senhor agir. Eu sei que é a oportunidade da semente ser produzida, se desenvolver. Meu querido, eu fiquei pensando, se o solo for bom, você lê genealogia, você cai até no mistério. Você lê o salmo, você floresce. Se o solo for bom, se o coração for quebrantado, meu querido, você explode. Mas a palavra nos chama a terra boa. Terra boa. Isso nos mostra que a mudança, ela não é fora, mas é dentro. É dentro.
Imagina se esse solo, boa terra, uma palavra começa a florescer, encontra o coração pronto para essas coisas extraordinárias. Essa é a melhor colheita que Deus tem para trazer na tua vida e na minha vida. Esse é o melhor momento que Deus tem para realizar. Essa é a melhor hora da tua vida. Receba e declara isso. Essa é a hora que a semente da palavra vai cair no teu coração. Você vai querer que Deus traga força ao seu coração, à sua estrutura, traga novos sentidos à sua estrutura. O texto vai falar de solo duro, vai falar de solo pedregoso, com solo com espinhos. Mas ele vai dizer: existe uma terra boa. É aquela terra que supera o processo, que é preparada para o plantio. Irmãos, na Palestina, no tempo de Jesus, o plantio não era como hoje. Nós olhamos hoje, é outra situação. Na época de Jesus, primeiro jogava-se a semente, por isso que a palavra está dizendo isso. Primeiro jogava-se a semente, depois vinham furando a terra. Hoje nós fazemos o processo invertido. A terra ela é arada, ela é furada para que depois a semente venha a ser jogada. Por isso esse texto está falando da semente sendo lançada sob solo, sem conhecê-lo. Porque é só quando a terra é arada que nós conhecemos o solo. É só assim, igreja. Permita-se ser conhecido por Deus, porque Ele é o maior interessado em escavar esse solo do nosso coração. Então permita que Deus conheça todas as camadas desse solo. Como ontem eu estava olhando isso, eu falei: Deus, é necessário conhecer a terra. O Senhor precisa nos conhecer. O Senhor precisa conhecer a nossa estrutura. Senão, nós não vamos dar o fruto, florescer, dar o fruto no tempo que o Senhor tem para nós. O tempo certo é 100 por 1. Então nos ajuda. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma história. Temos. Eu não sei se a sua história era do solo rochoso, era do espinho pedregoso, eu não sei. Ou a terra boa. Eu não sei qual é a sua história. Mas eu volto a dizer: não espere chegar ao fundo do poço para ser uma terra boa e uma terra macia. Você não precisa chegar nesse estágio, porque a palavra do Senhor já quer começar a te preparar para isso, para ser essa terra boa. Mas meu querido, minha amada, se foi pelo sofrimento que você veio, então que você não saia nunca mais. Porque tem a expressão, a palavra: se não vem pelo amor, vem pela dor. Então se você veio pela dor, então não saia mais. Desista de ser uma terra dura. Desista de ser uma terra que não consegue romper, que não consegue romper no trabalho, que não consegue romper nos planos, nos projetos, na faculdade, que não consegue aprender. Desista de ser essa terra dura. Tudo que vem é endurecido, orgulho, vaidade. A palavra está nos convidando a ser uma boa terra. Existem os estágios do solo? Existe. Como eu já disse, existe aquela que foi lançada à beira do caminho. É uma estrada, uma terra socada, onde o animal já passou. Se fosse nos nossos tempos na roça, onde o carro já passou, o pneu já circulou. É à beira do caminho, quando você joga a semente, os pássaros levam, comem, estão expostas. O segundo estágio, aquela que cai sobre a pedra, não tem umidade, profundidade, não tem futuro, é duro para receber, carrega conceitos empedrados. Eu penso assim: ninguém muda meu pensamento. Ah, meu querido, só um martelo, uma marreta para quebrar então. Que é a tecnologia hoje que Israel utiliza, que Israel hoje planta nas rochas, perfuram as rochas, furam com britadeiras para plantar. Mas a palavra está nos dizendo aqui: a pedra enrijecida. E muitas vezes nós estamos assim no nosso pensamento, nós estamos assim na nossa conduta. Mas existe também o terceiro estágio, no meio dos espinhos, a paixão do mundo.
pessoas que são sufocadas pelo sofrimento. Agora eu quero te fazer pensar. Me diga, não precisa falar em voz alta não, ok? Mas me diga aí na sua mente, quais são seus amigos? Quais são os seus amigos? Quais são os seus hábitos? Eu vou um pouquinho mais profundo. Quais as suas práticas dentro de 4 paredes? Quais as músicas que você ouve? Quais livros você tem lido? Tudo isso diz respeito ao seu futuro. Com quem você anda, as escolhas que você faz, tudo isso tem a ver com o seu futuro. É simples isso, é muito simples. Se você não parar para pensar em tudo isso que eu pontuei aqui, a semente que vai ser lançada vai ser sufocada pelos espinhos na sua vida. Tem gente que quer romper na vida, mas não entende que com quem ele anda nunca irá sair do lugar que está. Fala, Deus vem me socorrer enquanto o outro está puxando para trás. Deus está dizendo, você está agarrado em meio aos espinhos. Você está sendo sufocado pelos espinhos. Existe uma decisão. Só você, só eu podemos tomar. Só. Aproveita que hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial dos recomeços. Começa a repensar no seu ciclo de amizade, na sua rotina, no seu dia a dia, naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem visto, naquilo que você tem lido. As sementes que caíram entre as ervas daninhas não são as que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se o sufocam. As sementes não produzem nada. Pare de insistir do seu jeito. Pare de fazer do seu jeito e acredite no que Jesus diz em sua palavra e o que Ele já revelou ao seu respeito. 4º estágio e último, boa terra, pronta para o plantio. Aqui houve um preparo, onde não existia mais possibilidade humana, vem uma intervenção de Deus. Porque as sementes na terra boa são os corações que se apropriam da palavra, se apegam na palavra, não importa o que aconteça. Aí eu lembro da canção, venha o que vier, haja o que houver. Nós cremos que Ele vai prover de novo, nós cremos em quem Ele é, nós permanecemos firmes até a colheita. A palavra nos diz isso, o texto que nós lemos. A terra boa permanece firme até a colheita. Você sabe que tudo que Deus planta, pode vir o que vier, estamos firmes até o dia da colheita. Toda semente que Deus lança, nós não podemos negociar. Mas a sua pergunta pode ainda continuar ecoando na sua mente, mas o solo não é bom. Espera no Senhor, porque os solos mudam. Os solos mudam, espera a mudança desse solo. Espera. Começa a orar ao Senhor, muda a sua oração e fala, Senhor, ara esse solo. Movimenta essa terra. Porque as circunstâncias da vida vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Pense bem, mas não espere chegar ao fundo do poço para buscar a Deus. Mas fica tranquilo, que se mesmo assim você estiver, Ele está aqui para te socorrer com toda a bondade e toda a misericórdia dEle. Mas eu só estou te dizendo, não espere chegar. Não espere. E eu fiquei pensando, mas o que? Se a terra boa é a terra pronta, é a terra preparada, o que é não estar pronto? São as pessoas que
consideramos não ter mais jeito. Aquela pessoa que a gente fala, já orei, já vim no janeiro profético, já vim na campanha da terça-feira, já fiz jejum, já clamei, já não sei mais o que fazer. Essas são as pessoas que ainda não estão prontas. Mas Deus está dizendo, não desista. Não desista, permaneça firme, porque a colheita vai chegar. A semente você lançou, porque Deus te usou para lançar. Então não desista de ver essa semente germinar, florescer, frutificar. Acredite, igreja, a semente, ela está lá, porque foi Deus que plantou através da tua vida. Ah, meu filho se desviou, a semente está lá. Ah, mas meu cônjuge não quer nada com Deus, mas a semente está lá. Acredite, ela vai germinar, ela vai. Eu creio nisso, e eu sei que você também crê, e é por isso que você está aqui nessa noite. O texto deixa claro, lance a semente, não deixe de lançar. Alguns podem não estar prontos hoje, mas fica tranquilo, um dia você vai receber uma ligação dessa pessoa te dizendo algo, dizendo, eu venci, eu cheguei. Igreja, vou acelerar aqui. Teve um dia, estava eu na minha humilde residência, e eu sei que é uma área que eu preciso vencer. As redes sociais. Tem aqueles que são viciados nas redes sociais. Eu já não sou viciada nas redes sociais. Então, se você sabe, muitas vezes eu custa responder um direct no Instagram. Então, me perdoe. Exerça seus 70 vezes 7. Continue me marcando, não desista não. Ok? Mas, eu sou meio ruim. Eu tenho que acelerar, eu sei disso. Eu sei. Minha consciência já me... Entendeu? Já me cobra nisso. Mas, às vezes eu demoro para responder um direct lá no Insta. E aí teve um dia que, mas de vez em quando eu dou uma passada geral, sabe? Aquela faxina assim, né? E aí teve um dia que tinha uma mensagem de uma pessoa. Óbvio, eu cliquei, fui ler a mensagem. E essa pessoa estava se apresentando. Eu me lembrei dela. Ela disse, eu sou fulana de tal. Não sei se você lembra de mim. Eu contei isso no grupo de pastoreio para algumas pessoas. Eu não sei se você lembra de mim, mas eu estudei com você no ensino fundamental. Falou o nome da escola e eu lembrava dela. Porque eu jamais me esqueci dela. Porque ela era uma menina, ela era minha amiga. Que a minha mãe, na época, mãe tem esse poder de influenciar, né? Minha mãe falava assim, vai lá, entra com ela, porque ela era muito tímida. A timidez dela era tão grande, mas tão grande, que ela não conversava com ninguém. E ela só entrava na escola comigo. Então a gente exerceu uma parceria ali. Então todos os dias eu esperava ela na porta da escola, para que nós pudéssemos entrar juntas. E nós éramos ali amigas de classe. Ela falava pouco, ela não falava nada e eu muito menos, né? Que eu falo pouco. Então deu uma amizade tranquila ali, sem muita interação e diálogo. Mas ela era muito tímida. E muitas coisas, às vezes eu me sentia como a defensora dela, porque por essa timidez toda e tudo mais. E ela marcou muito a minha vida, muito, muito, muito. Porque eu tinha muito na minha memória a subidinha da rampa da escola. Tinha muito. E aí chegou a fase do ensino médio, em que nós tivemos que mudar de escola. Eu fui para outra escola e ela também. E aí nós nos distanciamos. Então, desde os 15 anos de idade, que nós não tínhamos mais contato. E ela me mandou uma mensagem, ela disse o seguinte, olha, eu vi um vídeo seu de uma pregação, e eu preciso dizer, e na época que eu a conheci, no ensino fundamental, ela era de uma denominação, e quando eu li esse direct, ela tinha colocado ali, que ela já estava há tempos, ela tinha sofrido algumas questões, algumas frustrações, em algumas áreas da vida dela, e ela estava afastada do Senhor, mas que ela havia visto uma pregação, um trecho de uma pregação minha, e aí ela lembrou de mim, e
ela chegou aí na minha igreja de origem um dia, viu a minha mãe, e ela falou: eu preciso mandar um direct para ela. E mandou para mim esse direct. E ela falou: olha, essa palavra me gerou impacto no meu coração. O Espírito Santo me fez repensar na minha vida e tudo mais. Naquele momento eu me emocionei demais, mas muito, igreja, vocês não têm noção. Eu estava para sair de férias. Eu disse para ela o seguinte: me espera, que nós vamos sair para tomar um café. Nós vamos. E assim eu fiz. Eu encontrei com ela na porta da casa dela. E nós saímos, e ela me contou tudo aquilo que havia acontecido com ela durante todos esses anos. E o meu coração, ele ficou tão agradecido, porque aqueles assuntos de escola, né? Ah, porque fulano estava te procurando, fulana estava te procurando para colocar no grupo da escola. Porque você lembra de fulana e eu não lembro. Jesus, me ajuda, meu pai, há muitos anos. Depois eu fui lembrando. Eu sei que no final de todo aquele momento ali na praça de alimentação do shopping, a gente estava orando. Meus queridos, hoje ela foi recebida, esses tempos agora, ela foi recebida como membro na minha igreja de origem. E eu glorifiquei a Deus, porque eu falei: Deus, obrigada, porque anos e anos estava nos separando. Ela me mandou um direct para falar que foi uma palavra que ela viu na rede social, que gerou algo no coração dela e que a fez repensar o processo, o trajeto, o ministério dela. Eu me alegrei com tudo aquilo. Não fui eu, mas foi a semente do cuidado. E o mais interessante foi ela dizer: eu achei que você não ia se lembrar de mim. Igreja, com toda a verdade no meu coração, eu disse para ela: eu jamais me esqueci de você. Porque existem pessoas que marcam a nossa vida, pessoas que nos ensinam a amar mais, pessoas que nos ensinam a ser mais generosas. Por isso que eu vou para cima, quando vem em cima dos fracos e oprimidos, eu protejo, não adianta não. Como diz o R.A., feridas fechadas, ministérios abertos. Eu venho de um lar de agressão física, de agressão verbal, de vícios. Eu venho de um histórico de orfandade, mas eu escolhi não usar arrogância. Eu escolhi não usar agressão, não usar ignorância. E antes, eu sentia muito quando as pessoas falavam que eu era um doce, eu achava que era um defeito. Eu já falei isso no altar. Quando as pessoas me comparavam, falavam: você é um doce, você é um amor. Eu falava: só pode ser um defeito isso, Jesus? Só pode. Até um dia que o Espírito Santo me pegou de jeito e disse: é a minha presença em você. Você está trazendo a sua história, das suas feridas fechadas. Foi um ministério que foi aberto de amor, de restauração. Eu estou te falando, os solos mudam. São decisões que nós tomamos e pessoas vão nos encontrar no caminho. Lança a semente, pode ser daqui 10 anos, 15 anos, mas você pode receber uma ligação de alguém dizendo: a sua palavra transformou a minha vida. A sua história transformou a minha vida. Princípio da semeadura. Guarde isso. Se você não compreender, você vai achar que a semente que você tem, plantada em você mesmo, é suficiente. Ninguém planta semente em si mesmo. Ninguém planta semente em si mesmo. Eu tenho que ter uma terra para plantar. Eu não plantei a semente em mim. Alguém plantou a semente em mim. Deus plantou uma semente em mim. Meus pais plantaram uma semente em mim. Deus plantou uma semente em você. Então viva desse tempo. Se abra para Deus. E seja catalisador das bênçãos dele. Faça isso. Faça isso. Tem esse tempo. Tem esse tempo de pensar a respeito dessa frase, dessa expressão que nós tanto utilizamos no R.A., uma ferida fechada, um ministério aberto. Pastor Carlito Paz vai dizer, porque quando
entendemos o propósito de Deus em cada uma das nossas dificuldades, avançamos para alcançar outros com nossa história e testemunho de vitória. Como se abre um ministério? Como se tem um talento? Como se realiza algo dentro de uma igreja como a nossa? Fechando as feridas. Fechando as feridas. E as feridas só são fechadas quando o solo é arado. Enquanto você estiver alimentando as feridas que você tem, você não terá o ministério que Deus tem para você. Você não vai viver o ministério que Deus tem para você. Porque quando nós fechamos uma ferida na nossa vida, na nossa alma, algo que está roubando a tua alegria, você acabou de receber o mistério do Espírito Santo. Sabe por que tudo isso acontece? Para aquilo que te fez sofrer, aquilo que doeu em você, agora se transforma em uma chamada de Deus para ajudar aqueles que estão sofrendo. É você dizer: antes eu era uma terra dura, antes eu era uma terra que tinha espinho, antes eu fazia desse jeito, mas quando eu deixei Deus arar, a semente brotou, a semente frutificou, eu comecei a viver algo totalmente diferente na minha vida. Decida ser alguém que faça da sua dor o seu ministério. O seu ministério. Dê resposta, mudando a sua história. Faça isso. Aquilo que roubou a tua alegria vai entrar no teu discurso, que vai mudar a vida das pessoas. Fecha essa ferida. Para de alimentar essa ferida, porque toda vez que você alimenta a terra, ela não vai estar pronta. A semente vai ser lançada, mas ela não vai romper. Então tome a decisão nessa noite. Pare de alimentar a sua história, justificando as suas atitudes baseadas na história que você viveu lá atrás. Porque senão você vai ficar como solo pedregoso, solo que não gera. Eu já estou finalizando a minha palavra. José, eu quero trazer o exemplo de José aqui. Era um homem que poderia ter amargurado. Era um homem que poderia ter se revoltado. Ter sido revoltado na vida. Mas a palavra diz, nos mostra que ele se tornou governador. Foi um homem poderoso, foi um homem próspero. Por quê? Porque ele entendeu que a história dele não era para ficar sofrendo, mas para transformar a vida de pessoas. Ele entendeu, não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu posso fazer na vida das outras pessoas. Igreja, não existe desculpa. Não tem desculpa. Quando você quer que Deus se mova na sua causa, não importa de onde você veio, qual é a sua causa, Deus pode mudá-la hoje. Deus pode transformar hoje. Por quê? Porque os solos mudam. Porque os solos mudam, nós mudamos, e nós podemos nos tornar um solo melhor para Deus. Conhece o solo Saulo e o solo Paulo? É isso. Conhece o solo Jacó e conhece o solo Israel? Paulo se tornou um homem que mais teve revelações na Bíblia, porque ele se deixou ser arado por Deus. Se Deus mudou a história de tantos homens e tantas mulheres na sua palavra, Ele pode mudar a nossa também, para que nós sejamos bênção nas mãos dEle. E eu ainda quero, para já te convidar a um momento de oração. No meu período de férias eu li o livro do T.D. Jakes, Esmagado. Ele vai falar a respeito da videira. Ele vai falar com relação à uva, do fruto. E a fala dele me chamou muito a atenção e me fez pensar nessa palavra também, porque eu estou falando aqui eu estou falando de solo, eu estou falando de semente. E eu sei que o nosso intuito é sempre o frutificar, o florescer e o frutificar. Mas guarde isso no seu coração. No tempo oportuno eu quero pregar a respeito disso, porque isso mexeu muito com a minha estrutura. Entenda que o nosso fim não será o frutificar. Porque o fim da uva
não é a fruta em si, mas é o suco. Porque o suco, as pessoas degustam, matam sua sede. E Deus, nessa noite, está te dizendo: eu vou trabalhar com você como solo, para que você não possa somente gerar semente, mas que ela venha florescer, frutificar e gerar recursos para outras pessoas também. Deixa as pessoas saborear aquilo que Deus tem feito na tua vida. Uma coisa é contemplar o fruto, outra coisa é degustar daquilo que o fruto pode oferecer. Esse é o fim. É aquilo que o fruto pode oferecer. Mas qual o propósito de tudo isso? É para que eu e você possamos olhar como Deus pegou a nossa história, seja qual for ela, que cada um de nós temos a nossa história, e transformou, e nos transformou em quem nós somos hoje. Você tem essa condição na sua mente de olhar para trás e ver quem você era lá atrás e ver quem você é hoje, igreja? E eu tenho essa condição, eu espero que você também tenha. É para glorificar de pé, é para exaltar ao Senhor. Talvez em algum momento você estava duro, como terra seca, mas hoje o seu coração está preparado para receber mais de Deus. Você consegue olhar o antes e ver como você está hoje. Olha bem, você poderia estar em qualquer outro lugar hoje. Você poderia ter aceitado qualquer outro convite, ter estendido a comemoração do Dia das Mães, mas você está aqui. Isso prova que os solos mudam. Se fosse em outra época, você iria dizer: não, o domingo foi cansativo, fiquei o dia inteiro na cozinha, não vou no culto não, vou deixar para terça-feira. Mas você escolheu vir na casa do Senhor. Isto mostra que os solos mudam, que hoje você tem prioridade, que hoje Ele é a sua prioridade, que hoje Ele é tudo aquilo que você necessita. Você consegue perceber isso, igreja? Você consegue visualizar tudo isso? E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar nessa palavra, você dizer para o Espírito Santo: olha para mim, Pai. Olha para mim, doce Espírito Santo. Eu escolhi estar aqui hoje, Pai. Eu escolhi aqui, não foi por falta de opção, eu sei disso, igreja. Você está aqui porque você quis estar aqui. O solo mudou e eu sei que você quer vencer, você quer ser feliz. Então você pode dizer isso para Ele nessa noite. Você pode abrir os seus lábios e dizer isso para Ele nessa noite. Ele deixou um manual para você viver bem. Mas se você não ler esse manual, você nunca vai saber o que você é capaz de fazer. Meu querido, eu não sei você nessa era de tecnologia, mas quando eu e você compramos algo novo, o que sempre vem no equipamento novo é um manual. Eu sei que hoje um dos recursos que nós utilizamos é o YouTube para nos ajudar a mexer no aparelho. Mas se você não lê o manual, você pode até ligar esse seu aparelho, esse seu equipamento, você vai usar 10% até menos da capacidade dele. Mas quando você lê o manual, quando você começa a entender como ele funciona, você começa a usar toda a capacidade desse equipamento. Deus está falando: comece a ler o manual, comece a ler a minha palavra. Quanto mais a minha palavra entrar na tua vida, mais ela vai ser um arado no teu coração. Quanto mais o teu coração for trabalhado, mais você vai ser usado, mais você vai ser usado pelo Senhor e na obra dele, mais de você vai sair, mais potencial de você vai sair, mais dom, mais talento, mais destreza, mais inteligência, mais e mais. Eu creio, igreja, eu creio. Peça ao Espírito Santo agora, fala: o Senhor me conhece. Antes mesmo de eu ser formado no ventre materno, o Senhor já me conhecia. Ah, Espírito Santo, o Senhor já me conhecia. O Senhor sabe bem, o Senhor me conhece bem. Existe promessa, existe uma promessa. A palavra vai dizer que na terra boa cresceu, vai crescer, meu irmão, vai crescer, minha irmã. Mas não vai apenas crescer, vai produzir a 100 por 1. Vai produzir na tua casa 100 por 1. Vai produzir no teu trabalho a
a 100 por 1. Vai produzir na tua empresa a 100 por 1. Vai produzir no teu ministério a 100 por 1. Vai produzir no teu grupo de pastoreio a 100 por 1. Vai produzir nessa igreja. Eu creio nisso. Eu creio. Ah, meu querido. Você quer uma resposta mais forte para o inferno? É perguntar. É poder responder a pergunta. A minha dor me transformou. A minha dor me transformou em resposta para muito mais vidas. A minha trajetória me transformou em resposta para muitas outras pessoas. Comece a dizer: eu quero ser terra boa. Eu sou terra boa. Comece a trazer para o presente: eu sou terra boa. Eu sou terra boa. E meu querido, se você quer estar nesse lugar de terra boa, você pode estar passando por esse arado hoje. Você pode ter chegado aqui remoído, virado do avesso, catando seus pedaços pelo caminho. Eu quero te convidar a vir até o altar e dizer: eu sou essa terra boa. Pode ser que você não está